Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações aí para todos os inscritos e a todos que estão passando nesse vídeo, nesse exato momento. Deixamos aí então as nossas saudações e os nossos agradecimentos a você. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode deixar aí a sua curtida, que nós ficaremos muito agradecidos. Hoje, então, vou trazer aqui para vocês a mesa de som Arcano. Eu vou estar fazendo aqui alguns testes simples na mesa, com microfone, com música, né? E estarei aqui dando a minha opinião sobre essa mesa e demonstrando as características e as configurações aqui básicas de operação desta mesa. Essa marca Arcano, né, que possui aí algumas marcas de mesa disponíveis aí no mercado para venda, né, em sites como o Mercado Livre, etc, né. Tem diversos modelos aí. Eu já testei alguns modelos, né, mas aqui no canal, se eu não estou enganado, é a primeira mesa que eu estou trazendo da Arcano. Então esse modelo aqui é o MM8, Arcano MM8, né, uma mesa de 8 canais. Na configuração de canais dela, então, seria assim, né? São 4 canais mono totalmente independentes. Aí é o canal 5 e 6 é um canal estéreo, e o 7 e 8 canal estéreo, né? 7 e 8 aqui, ou seja, 5 e 6 e 7 e 8 o último canal, né? Canal estéreo, que pode ser ligado teclado, etc. Dependendo da configuração, pode ligar outros instrumentos mono também. Só vai ter que mudar a configuração que você tem que usar, né? Os cabos aqui, ou de entrada ou de saída no sistema, dependendo se ele for mono ou estéreo, a amplificação, né, que você estiver usando, o sistema de som. Então, aqui temos então o primeiro canal da mesa, então, né? Vamos fazer uma demonstração da configuração de cada canal, desses canais que são independentes. Daqui para cá, por exemplo, os 4 primeiros canais, né, eles são iguais. Então a configuração deles é a seguinte, né, você tem a primeira entrada para microfone, o XLR, né, com impedância para microfone, naturalmente, e o segundo, aqui a segunda, ou seja, a primeira entrada microfone, a segunda entrada aqui é o line, para você conectar, né, instrumentos pré-amplificados ou dispositivos externos, como eu estou fazendo aqui nesse segundo canal, no caso, né, que eu estou trazendo o áudio do computador para cá, tá? E aí, os 4 primeiros canais funcionam da mesma maneira, tá? E a terceira entrada aqui, seria o insert. Para que serve o insert? O insert serve para você inserir efeitos, máquinas, compressores, etc. Uma gama muito grande aí de coisas que você pode estar fazendo, tá? Seria máquinas, placas externas que você vai ligar, como um pedal de efeito, pedal de compressor, etc, né? Ali que você vai dar efeito, fazer aplicações no áudio. E aí o que acontece? Nesse insert você vai ter que usar, né, um cabo, né, com um plug TRS-P10 estéreo. E aí o que acontece? Esse áudio sai daqui desse canal, né, por esse plug, um plug P10 estéreo com cabo, né? O áudio vai sair da mesa, vai vir para a sua máquina de efeito, para seu pedal, etc., seja o efeito que for, a aplicação que for, e vai retornar para a mesa. Então tem que ser um plug estéreo, que ele vai ter 2 canais, né? Um canal vai sair e outro vai entrar novamente. Essa a função do insert. Não é para você ligar instrumentos direto aqui para funcionar, não é para isso, tá? O instrumento você vai ligar no line, sempre no line. O insert somente para você aplicar placas de efeito, máquina de efeito, etc. aqui no insert. Então essa é a aplicação do insert que tem nos 4 canais independentes. Nesse outro aqui não tem. Então as configurações aqui, né? O primeiro aqui é o ganho, tá? O ganho, onde você vai fazer a sua estrutura de ganho. Dependendo do tamanho desse sinal de áudio que estiver chegando aqui, né? Se for um microfone, dependendo se ele captar um pouco menos, você vai precisar dar um pouco mais. Se for instrumento, da mesma forma, né? Se ele tiver um bom ganho lá, ou tiver com bastante ganho, você dá menos ganho aqui, né?
instrumento, você sempre dá um bom ganho lá, né? Se o instrumento for bom e não tiver ruídos na saída do pré dele, né? Você pode botar bastante ganho nele, né? Meio, na metade ou mais, né? Pode ser mais da metade, né? Não deixa muito baixinho lá, porque senão você vai ter que vir aqui no ganho da mesa e vai ter que dar muito ganho aqui, né? E aí você vai acabar tendo as chances maiores de ter ruídos de fundo e etc, tá? Então, mas o ganho, então, né, sempre dá o menos que você precisar, tá? E aí aqui na saída que vai ser o volume. Esse aqui você pode abrir até tudo se precisar, né? E você vai regular conforme você precisar diferenciar aqui os níveis de volume para cada microfone, instrumento, etc. Aqui você vai mixar mais o ganho de entrada e você vai regular dependendo do ganho do microfone, etc. E aqui vai ficar regulado. Depois você só vai mexer aqui, tá bom? Agora então, né, continuando aqui, o equalizador de 3 bandas, agudo, médio e grave. Você vai regular a questão do equalizador também, né? Lembrando que equalização, principalmente aqui equalização de entrada de canais, tá? Isso aqui não é para você dar grave no que não tem, tá? Não é para você dar grave no que não tem. Já se percebe bastante que acontece o que? A pessoa às vezes ela não tem grave na voz, né? Ela tem a voz bem fininha e pede para o operador de som ou para quem está no som, ou até ela mesma, né? Ela vai querer vir aqui e dar grave no som, achando que ela vai engrossar a voz dela, né? Mas isso não é na verdade isso não se faz, tá? Ou se a pessoa tem a voz fina, ela deve manter a voz dela na característica natural, né? Porque senão você vai estar robotizando a sua voz, você vai estar mudando, né? E sendo aquilo que a sua voz não é, tá? Então, qual é o objetivo do equalizador, principalmente de entrada aqui, que não é equalizador de PA. Equalizador de PA é outra coisa. Equalizador aqui de canal sempre é utilizado apenas para correção. Então, se você tiver um microfone, tá? O objetivo desse equalizador, então, se esse microfone, por exemplo, tem uns microfones que captam mais grave, outros mais agudo, outros têm uma deficiência em médio, etc. É para essa situação que você vai utilizar o equalizador, tá? Se o microfone não estiver captando muito bem essa frequência, aí você vai atuar aqui e vai dar um pouquinho de ganho se precisar, ou retirar, né? Por exemplo, se o microfone capta muito médio, por exemplo, né? Se ele está captando muito médio, aí você vai dar uma tiradinha no médio aqui. Essa é a função do equalizador, não é botar aquilo que não tem, principalmente na questão de voz, né? Então, aí se o microfone não está captando bem a voz, se alguém que tem a voz grossa, por exemplo, estiver falando e não estiver saindo no som, aí sim, né? Você vem aqui e vê se não é na entrada, né? Se não for no PA, você vê, aí você pode dar um ganhozinho aqui no canal, porque o microfone não está captando corretamente. Mesma coisa o instrumento, se o instrumento for de boa qualidade, um instrumento muito bom, geralmente você não precisa mexer aqui, tá? Senão você vai estragar o som natural do instrumento. Mesma coisa para o microfone. Se o instrumento, na maioria das vezes, os instrumentos mais bons, né? Geralmente você não precisa mexer muito, tá? Na equalização. Então, tudo isso você tem que cuidar para não estragar e não mudar, não tirar da forma natural a voz ou o instrumento. Então esses 4 canais funcionam da mesma forma. Explicando aqui então, esse potenciômetro aqui é do efeito, tá? Ele vai dar efeito no canal, e dá efeito individual no canal. Se você tirar o efeito aqui, não vai dar efeito nenhum, tá? Então esses aqui são para efeito. Esse vai dar efeito no canal e aqui o efeito geral da mesa. Se você aumentar aqui, ele vai aumentar o efeito geral da mesa e aí você controla individual nesses aqui. Se você tirar tudo aqui, não vai dar efeito, tá? No canal. Zerou, não dá efeito. Se você ir aqui girando, vai aumentando aos poucos e vai dando efeito, aumentando a repetição, né? E vai aquele efeito maior. E aqui, então, aqui é o tipo do efeito, né? Aqui seria a repetição e o delay, né? Repetição e delay. E essa aqui você vai controlar de forma que você se adequa melhor aí na sua utilização, no ambiente, etc, tá? Vamos continuando aqui então. E o ganho, conforme eu já tinha falado, ganho de cada canal, ou seja, ganho aqui em cima, tá? Ganho sempre na entrada. As mesas que tem o ganho, sempre essa configuração, dá o menos que você precisar na entrada. Sempre assim, né? Ele entra lá
e vai vindo nessa direção. Esse aqui ele pega o sinal e pré-amplifica, gerando uma tensão maior. Então esse aqui você não pode dar todo o ganho nele, assim, só o que precisar. Aí já o volume, se for uma ocasião que você precisa volume, você pode, né, até chegar perto do máximo, vai depender do nível de volume da sua mesa também, né? Está dando uma explicação nessa aqui, e também pode servir para outras mesas de som também, esse mesmo critério, tá, de utilização. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha agora aqui no microfone e a questão do efeito, tá? Som, teste 1, 2. Ela dá bastante efeito, essa mesa. Então, um pouquinho ganho que você dá no efeito, ela já dá um efeito. Ela tem um efeito, né? É um efeito simples, porém, ele tem uma qualidade boa, né? Não é um efeito muito... Tem umas mesas aí que dá um efeito muito estridente, né? Muito metálico. Então, essa aqui dá um efeito ok. Vou tirar um pouco da repetição, tá? Som, teste 1, 2. Estou com as caixas simples aqui, pouco volume aqui, um pouquinho mais. Som, teste 1, 2. Testando o som, teste. E aí, né, se você for aumentar demais o efeito, por exemplo, né, daí pode ficar muito chato, né, muito estranho. Som, Então sempre você deve regular aos poucos, né, para não ficar demais. Mas lembrando que o efeito ele é mais para você usar durante a música, tá? Não é para você falar com efeito, que aí fica muito ruim, tá? É mais para você usar na musicalidade, ou seja, para cantar junto com o instrumento. A partir do momento que você fica falando sozinho no efeito, aí fica meio chato, não fica muito bom. Vou falar um pouquinho aqui agora sem efeito também, tá? Som, teste. Ficar um pouco mais de ganho. Som, teste 1, 2. Testando o som. Nível de ruído baixo da mesa. Tudo ok. A caixa tem um pouquinho de ruído de fundo, mas a mesa não tem. Som, teste 1, 2. Aqui já estamos estourando aqui, ó. Lembrando bem que você deve cuidar tanto a questão de entrada aqui, né, quanto o ganho lá, para você não clipar, dependendo do nível de volume que você estiver, tá? Nesse caso aqui, a gente vai baixar um pouquinho aqui. Sempre a gente baixa a entrada para não clipar jamais nessa luz vermelha da mesa de som. Lembrando que o ganho aqui, falando mais uma vez na questão do ganho, ele tem a luz aqui de clipe, tá? Do sinal. Porém, às vezes, em algumas mesas de som, essa luz ela não vem muito bem calibrada. Então, você tem que cuidar sempre de ouvido. E aí, dá o menos que precisar, porque às vezes essa luz não funciona muito bem. Às vezes já está distorcendo o áudio e não está clipando a luz aqui, tá bom? Então, já falamos aqui, os 4 canais são iguais. Só repete para você ter mais canais. Agora vamos aqui para a questão do 5 e 6, né, que você pode ligar teclado ou instrumentos independentes, se for o caso, tá? O teclado você liga, né, com cabos, o estéreo do teclado, por exemplo, com 2 cabos, aqui para fazer o estéreo, o RL. Essa mesa não tem pan, tá bom? Vamos lembrar essa questão de pan, ele não joga para um lado para o outro para fazer panorâmico, né? Mas ela é estéreo, então os canais... No caso aqui do teclado, já manda estéreo, faz o efeito estéreo normalmente, só não tem a possibilidade de você jogar para um lado e para o outro. Você pode ligar instrumentos mono aqui também, só que para ligar mono aqui, o que você tem que fazer? Ou você coloca um cabo Y aqui, para enviar para os 2 canais de saída, porque se você ligar aqui no L, vai sair somente no L aqui, né? Não vai sair no outro canal. Mas se você estiver utilizando um sistema mono, um sistema ativo e passivo, aí você pode fazer um cabo Y aqui, ou fazer um cabo Y na saída, e aí você já resolve todos os problemas. Se você estiver utilizando um sistema ativo e passivo mono, que é mono, você faz um cabo Y aqui na saída, porque o sistema ativo e passivo não é mono. Então você faz um cabo Y aqui, e aqui você vai poder ligar individual aqui, um cabo só, e vai enviar tudo para
para os dois lados, né? Isso mas se você ligar estéreo, aí você faz a ligação certinho, tá? Sempre é melhor você ter um sistema estéreo se você tem a possibilidade. Só que em muitos locais, muitas pessoas têm um sistema ativo e passivo que não é estéreo, tá bom? 7 e 8 então, ou seja, o 5 e o 6 e o 7 e 8 é a mesma coisa, porém eles mudam aqui, ó. Que tem essa configuração aqui do player. Vamos falar do player, que é somente para pendrive. Somente para pendrive. E aí ele fica nos canal 7 e 8. Você vai regular o volume desse pendrive aqui no 7 e 8, tá bom? O reprodutor de pendrive você vai regular no 7 e 8 e ele vai alternar. Então, ou você vai utilizar o 7 e 8 ou você vai utilizar o pendrive. Você não consegue utilizar os dois ao mesmo tempo. Se você estiver tocando um USB aqui, aí você vai deixar essa chavinha baixada, tá? Aí vai tocar o reprodutor de pendrive. O pendrive vai sair, você vai regular o volume aqui, no 7 e 8. Se você quiser utilizar aqui para as mixagens, no 7 e 8, aí você deixa o botão aqui, né, levantado, e aí ele vai te deixar ligado para essas entradas, e você vai fazer o volume aqui, equalização da mesma forma. O bom é que ele tem equalização também quando está no reprodutor USB. Se você precisar, você tem equalização aqui também, tá? E a questão do efeito, então já falei, né? Os modos de efeito aqui, repetição e delay, o master do efeito. Aqui o volume de fone. Aqui aqui tem volumes, tá? Para o send. Aqui tem as saídas, por exemplo, aqui, ó, saída send e retorno. Ele vai ter um volume aqui para essas saídas ali, saída e entrada, né? Você pode ligar efeitos externos também nisso ali, ou usar para auxiliar, né? O send vai servir para essa função, para monitor também, né? No caso o send, você tira um cabo dali e usa para retorno, e aí você dá o volume aqui no send, tá? Aqui também o 48 volts ela tem um phantom power para você usar mais precisamente para microfones de estúdio, né? O uso interno geralmente é utilizado. E aí o 48 volts você só liga se você for ligar microfones condensadores, né? Que precisa ser no cabo, né, XLR o real, né, os três corretinhos ali, né, a malha mais o 2 e o 3, né, positivo e o 3, para ficar certinho para você ligar o phantom power. Se você ligar num cabo normal e botar um microfone simples desse aqui, né, ou seja, um microfone dinâmico que não é condensador, ele pode queimar. Então você só liga essa chave do 48 volts se você for ligar microfones dessa natureza. Ele vai ativar aqui todos os canais, tá? Ele não tem canais separados. Ele ativa todos os 4 canais aqui quando você liga o 48 volts aqui. Aqui vamos falar então o 78 aqui também tem ele tem entrada de sinal aqui, tá? O 78 ele também tem, você pode ligar, ou seja, você pode ligar aqui em estéreo com P10 ou pode ligar aqui no RCA, também vai funcionar no 78. Ou seja, quando você quiser trabalhar com essas entradas aqui, você vai ter que alternar aqui também, tá? Do USB ele alterna para o 7 e 8, que seria os P10 ou os RCA. Então esses aqui estão junto do mesmo canal e na mesma alteração de chave. Se você tiver com a chave levantada, pode ligar aqui ou aqui e vai regular aqui no 7.8, tá? E ali a saída, tá? A saída de sinal que tem uma saída de sinal como se fosse um master, porém geralmente é um sinal um pouco mais baixo. Aqui é só as funções básicas do pendrive, né? Pause, play e pula a faixa. A saída, então, já tinha comentado aqui, né? Saídas LR da mesa. Então, e aqui o volume master da mesa, que é em estéreo. Ou seja, é estéreo, porém ele não tem volumes independentes, né, para os dois canais. Mas quando você vai utilizar, mesmo utilizando estéreo, se for duas caixas para frente, somente para frente, né, você não vai ter necessidade de dar volumes independentes. Só seria se você for usar um canal para frente, outro para retorno, etc., né, ou aplicações diferentes aí. Para alguma aplicação específica, né? Mas para usos normais não tem necessidade de ter dois aqui faders, né? Então esse aqui é o fader, né? Deslizante. Já passamos aqui as configurações gerais. Essa mesinha
Achei ela bem boa. Está na base de R$500 essa mesa. Som, vamos dar um ganho aqui. Novamente, som teste. Alô, testando, 1, 2, som teste. Teste. Essa mesinha é bem boa. Na verdade, todas as mesas que eu peguei da Arcano já elas têm uma qualidade bem razoável, tá? E aí tem outros modelos, até aqui nessa linha aqui tem umas mesinhas diferentes que outras, com as maquinazinhas de efeito diferentes, né? Como você pode perceber aqui, tem outra que muda aqui o local do player, etc. Essa marca tem algumas mesas amplificadas também. Mesa amplificada, acho que eu não peguei nenhuma. Não, já tive uma mesa amplificada, tá, já de 8 canais. Tinha uma qualidade boa. Então é uma ideia que você pode estar analisando, né? Essa marca aí tem alguns produtos interessantes, tá? Então deixei isso aí. O vídeo já está muito longo, ficou grande demais. Então já vou indo por aqui, tá? E acredito que eu dei uma passada quase que geral aqui, tá? Então essas dicas aí valem para a operação de outras mesas também. E as configurações dessa aqui eu passei, tá? Ela tem aqui o VU, né? Que mostra aqui a intensidade do sinal. E ele funciona corretamente também, tá? Então é isso aí, eu vou indo lá. Se você quiser se inscrever, curtir, eu agradeço. A partir do momento que conseguir mostrar mais modelos de caixas acústicas, mesas de som, estarei postando aqui no canal. Agradeço a todos que acompanharam aí, um abraço a todos, fique com Deus, valeu!